Oi, Aurorinha, querida, tá por aí? Oi, Gabi, Carol chegou. Oi, Tati. Oi, Carol. Oi! Agora já devidamente pré-aquecidas, vamos no embalo, né? Vamos. Carol, eu estava te dizendo que na sua última fala, o que ficou claro para mim como uma constatação na sua fala e do meu processo também na quarentena, que faz um link com a minha trajetória pessoal de vida, é um resgate da humanidade acima de tudo, né? Porque a gente viveu nesse sistema patriarcal capitalista uma terceirização e delegação não só, né, do nosso prazer, da nossa felicidade, do nosso poder, mas também da nossa humanidade, também, né? Então, assim, o Virgem, ele é um signo do zodíaco que nos ensina a humildade. Na minha trajetória pessoal, compartilhando com você e com quem está nos escutando, eu venho de uma linhagem feminina ancestral absolutamente rígida, castrada. Assim, mulheres que não puderam escolher suas profissões, que foram donas do lar, né? E cada uma foi fazendo a sua quebra e evolução. E mulheres, Carol, que eu vi assim muito na sua fala, que acabaram ficando com ódio, raiva, culpa, tanto, né, dos filhos, projetando, transferindo esse ódio, raiva, culpa nos filhos, como fontes, né, das suas próprias mazelas, misérias, carências, vazios, insatisfações, frustrações, decepções, sonhos perdidos, sonhos roubados. E também, por consequência, né, nós, quando somos crianças, o que acontece quando a gente sente raiva do papai e da mamãe? A gente não sente raiva do papai e da mamãe, ou a gente sente, a gente congela, né? Por quê? Porque é errado. Como que a gente vai sentir raiva de quem nos deu a vida, né? E o que acontece é que isso se torna autodestruição. Então, eu venho de uma linhagem de mulheres extremamente autodestrutivas, né, Nossa. consigo mesmas, né, autodestrutivas, ou né, mães narcisistas, a maioria é um feminino narcisista, controlador, manipulador, que cristalizou tanto a energia vital, sexual, que não pôde ser expressada, não teve espaço para essa manifestação, essa comunicação, inclusive da raiva, por julgamentos, né? De certo, errado, de feio, de bonito, enfim. E acabaram se adoecendo, né? Morrendo em vida, congeladas nas suas emoções, no seu prazer. E aí, na sua fala, né, eu me vi muito assim, quando eu vi esse cenário na minha frente, eu falei, caramba, e agora? O que eu faço? Eu vim daqui, né? Mas assim, eu não sou a Gabriela, eu não nasci assim, cresci assim, morri assim. Então eu posso fazer diferente, que é o que a gente estava conversando antes de ir além. Na minha trajetória, eu fui doutrinada a perpetuar o padrão desse feminino rígido, controlador, coibidor, que não sente prazer, né? E aí teve um momento que tiveram vários momentos e teve um bem marcante na minha vida que eu rompi com esse padrão, inclusive havia uma projeção expectativa das mulheres da minha família, da minha mãe, da minha avó materna, de que eu fosse juíza, que eu fosse promotora, né? Eu estudei direito por causa delas. E aí eu, né, rompi com essa que é uma carreira tradicional, conservadora, né, rígida, a ordem, a lei. E eu fui para o outro lado, né? Eu fui para um lado que era o meu chamado de alma, um lado mais do sentir, do flexível, do feminino adaptável. Só que esses resquícios, por que eu estou compartilhando isso? Esses resquícios dessa herança, né, desses padrões inconscientes, eles também existem e habitam ainda dentro de mim.
Então, Carol, sabe o que me ajudou muito? Eu fiz muito trabalho voluntário na minha vida. Muito. Eu limpei muita privada de muitos lugares. Então, assim, quando você se desprende, né, desse lugar e se coloca nesse outro lugar de purificação, e o trabalho voluntário, você sempre tá, que a gente estava falando da ajuda, né? Como reconfigurar e ressignificar a ajuda agora de um outro lugar. Da doação realmente desinteressada, porque é na doação desinteressada que a gente recebe. E aí, nos meus trabalhos voluntários, Carol, eu me humanizei muito. E quando eu digo eu me humanizei, eu tô querendo dizer que eu quebrei mesmo, crostas, camadas, e camadas mais profundas da minha linhagem feminina ancestral, que jamais faria isso, por exemplo. Ou que faria como uma obrigação, como um fardo, como um peso, como um sacrifício, como um sinônimo de martirização. Então, eu fecho a minha fala aqui passando para você uma reflexão do quanto o nosso feminino materno, cuidador, está no arquétipo da vítima martirizada, sofrida, da é gata borralheira, Cinderela? É gata borralheira? Sim. Né? Da gata borralheira. Ou, como você disse, a gata borralheira está pegando o limão e fazendo uma limonada. Sim. Porque tem coisas que a gente precisa fazer mesmo. Mas a gente vai fazer de que forma? A forma muda tudo. Olhando o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Então, realmente, tem dias que, que merda. Não quero cozinhar, ou não quero dar para o outro, eu não tenho que dar para o outro. Só que como você faz isso no lugar de mãe, né, Carol? Não tem regra. A gente está passando por isso e quebrando o padrão. O padrão é, foda-se que você não quer. Serve, fecha a boca, cala a boca. Gostando ou não gostando, acabou, é isso. Faz o que você tem que fazer. Só que é esse papel dessa maternidade sacralizada e distorcida que criou muitas distorções, doenças, padrões tóxicos, nocivos, de codependência nas relações como um todo. Né? O grande núcleo do mal da humanidade, além da comunicação má utilizada ou inconscientemente utilizada, é o núcleo familiar. É o núcleo familiar. É papai e mamãe, masculino e feminino, fora do lugar, distorcido. Bom, vou passar para você. Então, só assim, dizendo que é muito interessante ver esse lugar, né, Carol, de encontrar o caminho do meio entre fazer ou não fazer, respeitando o seu sentir. E, cara, a gente infelizmente vive num mundo que tem regras, assim, felizmente ou infelizmente tem regras. Mas, cara, todo mundo tem que comer. Mas mesmo que você não esteja com vontade de comer, a forma, o como você vai ressignificar esse fazer faz toda a diferença. Muda. E é muito legal que você trouxe o oposto complementar, né? Você tá no peixes. Quando você tá fazendo, dançando, né? Na flexibilidade, na adaptabilidade, na leveza, na arte. Pronto, você tá redecorando o script, redecorando o cenário. Você está colocando a sua cor, a sua, né? Sua forma de ficar mais leve, gentil. E trazendo essa compaixão pela totalidade, por quem eu posso ser, esse perdão por quem eu posso ser. Tipo, hoje vai ser panqueca no jantar, de novo. Tipo, nossa, essa semana eu não consegui fazer o homeschooling nenhum dia, de novo, né? Então, que lugar eu tô aprendendo a aceitar, a abraçar, porque em mim, desde o início, veio essa desconstrução, né? De com 1 ano dar o fim de um casamento violento e assumir que a minha família sou eu e meus 2 filhos, e ele também tem o pai, que é o núcleo familiar deles, mas todas essas desconstruções que eu fui vivendo. Então é interessante observar, porque tem um lugar no início, né, que eu vi até da minha fala, que é: eu não quero ser a minha mãe, eu não quero ser a minha avó, eu quero quebrar todos os padrões ancestrais que não me pertencem mais. E vinha de um lugar que eu tentei excluir tanto, né? E a vida foi desenhando, de cada vez que eu ia mais longe, excluindo, eu era colocada de novo para
para olhar para minha mãe e para minha avó. E no lugar de pequena, né, Carol? eu era de novo, Tipo, sim, sendo colocada. E aí vem um lugar onde, assim, é muito interessante, porque dentro de mim tem várias, né? Assim, dentro de mim. E uma delas é que ainda reproduz essa maternidade, dessa mãe que vai quase no narcisismo, né? Do peraí, deixa eu sofrer a minha depressão, a minha ausência, mas eu tenho que cozinhar para as crianças, mas eu tenho que. Não, não, nessa controladora, né? Então, assim, que lugar que eu começo a observar dentro de mim o que eu ainda repito, e além do dentro de mim o que eu ainda repito, dentro de mim o que eu sou capaz de aceitar. Dentro de mim, o que eu sou capaz de acolher que eu ainda estou repetindo, que eu já fiz 1 milhão de cursos de não sei tal coisa e que eu ainda estou batendo cabeça nesse lugar. Eu digo isso porque, assim, meu sonho é morar na floresta, em Ubatuba, no Vale do Capão. E aí eu tô de novo morando em cima da minha mãe e da minha avó, no subúrbio carioca, na casa que a minha família construiu há 30 anos. Então, eu estou de novo sendo chamada a observar esse lugar, que não é pelo, eu não vou repetir, eu não vou ser vocês, eu vou negar o que vocês fizeram porque eu sou diferente, libertária, artística, nananã. E quando não é um movimento genuíno, né, com estrutura interna, com solidez, né? Vem de um lugar onde a vida passa essas rasteiras e, caramba, tô aqui na quarentena morando em cima da minha mãe e da minha avó. E esse medo de não virar minha mãe e minha avó, que me assombra, me deixa tão mais perto delas do que aceitar essa parte em mim que é minha mãe e minha avó. Que é essa parte em mim. Então, tipo assim, nesse lugar de... nesse Dia das Mães, eu sentei para ralar cacau, né, que é a medicina que eu tomo e que me expande meu coração, para ver Roberto Carlos com a minha mãe pela primeira vez. E, tipo assim, aceitando essa parte minha que, tá bom, tô aceitando para ver Roberto Carlos no Dia das Mães. Sabe, assim, que lugar que tá ali tão reprimido, tão escondido, que eu excluo tanto, mas que tá ali dentro. Sabe, assim, então observar que a gente pode agora, eu posso com mais maturidade fazer esse lugar de transmutar crença, de modificar meu padrão de vida, mas não nesse lugar de excluir porque eu não quero ser, pelo amor de Deus, mas um lugar de, tipo assim, reconhecer, inclusive, que existe dentro de mim uma parte que ainda é codependente. E aí eu vou o quê? Você falou de sabotador, né? Eu vou sabotar a minha prosperidade financeira para poder ficar lá naquela dependência, né? Então eu vou não amadurecer nos meus processos psíquicos para ficar ali dependente, né? Nesse lugar. nossa, Carol, arro, olha, tanta coisa para dizer, muito bonito, né? A gente chega num clímax do eixo Virgem-Peixes, que é o perdão. O perdão que vem, né? Entrega, confia, aceita e agradece. Então, enquanto a gente não agradece, enquanto a gente não acessa a gratidão, a gente não aceitou. Se a gente não aceitou, a gente não consegue entregar. Se a gente não entrega, a gente não consegue confiar, né? E esse entrega, confia, aceita, agradece, que não, a gente não consegue acessar muitas vezes, tá a serviço do medo e do controle. Medo e do controle do quê? Desse perdão, desse amor incondicional, né? Que deveria ser materno, mas será que não é? Ou é, mas não num lugar não ideal, e sim num lugar humano, falível, né? Enquanto você estava falando, eu vi alguém escreveu aqui, mãe falha. E nós fomos educados que mãe não falha. Mãe é um ser que não é humano, né? É um ser... porque tem, inclusive, né, na psicologia, essa questão da criança que olha para o pai, para a mãe, como ser, como idealização, que aí vai fazendo, né, o processo de maturação, de se tornar-se adulto e vai fazendo os cortes dos cordões umbilicais, que são, né, esses cortes das camadas de codependência, desse lugar de, né, de quem sou eu como indivíduo, quem sou eu como humano, quem é a minha mãe além da mãe, né? Então, quem é essa pessoa? Eu, particularmente, fiquei muito tocada com a sua carta que você escreveu no Dia das Mães. Eu passei esse Dia das Mães, fazia um ano que eu não falo, quase um ano que eu não falo com minha mãe. Eu tenho um histórico de uma mãe e uma avó materna muito narcisistas.
E é muito delicado esse tema, porque com a mãe narcisista, você é um trabalho muito profundo, porque se você não está presente e com clareza, você rapidamente é tragada e sugada por esse padrão que é muito nocivo e muito destruidor. Então, encontrar exatamente o começo da nossa primeira live entre aceitar, conviver e limites, contenção, aqui sim, aqui não, aqui sim, aqui não. Agora eu sou pequena, agora eu sou grande, agora eu sou pequena, agora eu sou grande, né? E eu não estava falando com ela, não porque eu não queira, ela, né, teve os surtos dela e de não aceitar as minhas escolhas de vida. E eu decidi conseguir ter força, porque é um lugar de construir. Filha de mãe narcisista tem que construir uma estrutura de autoestima muito grande dentro. E eu consegui, né, aos 34 anos, falar, cara, aqui não. Aqui não. Como a gente fez no começo da live com o menino, né? Aqui não. Veja, aqui não, né? Mas assim, eu fiquei o Dia das Mães inteiro desse ano assim, eu não sei, não tava sentindo, ia ser o primeiro Dia das Mães da minha vida, que eu não ia mandar uma mensagem, seu texto, nossa, foi assim, pá, falou comigo, eu vi um monte, né? Eu falei, nossa, esse aqui conversou com a minha alma. E eu mandei uma mensagem para ela muito, muito similar, com as minhas próprias palavras, mas na mesma, né, ressonância, assim, de campo, no mesmo sentido. E, enfim, foi muito bom. Mas para dizer que, às vezes, nós temos essa missão, esse desafio, né, essa dificuldade de sermos filhas, sermos mães, sermos mulheres, e como a gente exerce cada arquétipo desses, né, Carol? E aí na sua fala também você fala, tem muitas que habitam dentro de mim, muitas. E, a gente está dentro de uma alunação de um trânsito solar geminiano, né? O multi-arquétipo. E me veio na sua fala também de dizer que o que nos ajuda a gente entender cada voz que é essa dentro de nós, de cada papel, personalidade, arquétipo, consciência ou inconsciência falando, é algo que super condiz com a lua em virgem hoje, que a gente está alinhada com o nosso ciclo de lua, né? O nosso sangue, a nossa menstruação. A gente sabe em que ciclo da lua a gente menstruou, onde está o nosso, né, o nosso pulsar pré-menstrual, onde está o nosso tempo para mim, que é a TPM, o nosso tempo para metamorfose, que é a TPM também. Qual é o momento de minguar, de encher, de crescer, de renovar? E dentro desses microciclos, de um grande ciclo, o que cabe ali dentro? Aí a astrologia até ajuda, né? Não de uma forma técnica, mas de uma forma sentida, né? De conexão com os ciclos da natureza, com a alma, como você fez hoje, tá aí de verde, né? Que é a cor de virgem. Então, como que a gente se conecta cosmicamente, a gente se alinha com esse sentir que não tem separação, não tem fronteira entre um e outro. E com essa separação fronteira, fecha minha fala, passo para você. Na sua fala você disse, cara, você lutou, na verdade, né, como eu e muitas, você lutou a vida inteira para ser diferente ou fazer diferente, na verdade, não apenas da sua mãe ou da sua avó, mas, como tudo é reflexo, espelho das características que você não aceitava fora, mas que são suas, herdadas, construídas ou não, né? Então esse paradoxo e essa linha tênue e fina entre aceitar e mudar. E aí me veio a frase acho que é do Jung, né? Quando finalmente aceito que não posso mudar, eu mudo, não é isso? Não é assim a frase? Quando finalmente aceito que é um soltar o controle, que é um gozar, né? É aceitar, só sei que nada sei. É humildade, só sei que nada sei. E é muito interessante. Não, só para fechar, é isso, né, Cá? Então, o quanto quanto mais a gente rejeita, mais a gente se aproxima do que a gente está rejeitando.
né? E quando a gente aceita, libera, né? Abre espaço. Sim, e interessante, assim, além das idealizações, porque esse texto, sempre que eu posto ele é muito compartilhado e as pessoas choram e não sei o quê, nananã. E é uma carta até antiga que eu geralmente posto em TBT, e eu postei. E no dia seguinte eu tive uma briga com a minha mãe, que a gente ficou quase um mês sem se falar. Eu falei, gente, como a minha vida é irônica, porque como eu tô realmente a serviço dessa comunicação, porque eu postei um texto falando sobre perdão, sobre aceitação, e recebi vários lugares desse de perdoei minha mãe depois de um ano, meu Deus, eu fiz as pazes com a minha mãe. E não, para mim foi o contrário, foi tipo assim, eu postei o texto e no dia seguinte eu tive uma briga terrível com a minha mãe, que até agora ainda tá nessa rusga. Mas além dessa idealização, né, do que é esse ser mãe, me vem esse lugar de perceber que, tipo, tem muito esse lugar, né? Então eu não quero mais pessoas tóxicas na minha vida. Então eu vou cortar pessoas tóxicas na minha vida. E foi um espelho, a gente falando de espelho, de o que é a toxicidade em mim, que existe em mim. E quando a gente fala desse limite, né? Porque é perigoso a gente falar também sobre esse feminino que perdoa tudo, que aceita tudo, que é receptáculo, porque a nossa vagina é receptáculo de tudo, e trazer essa atualização de consciência do que é ser mulher, que aceita com limite, que tem autocompaixão com limite ao mesmo tempo. Né? E esse lugar aonde o que eu percebo de amor e de relação é uma limpeza de camadas do que não é amor, né? Então, assim, hoje, quando eu brigo com a minha filha, ou quando eu briguei com a minha mãe, e principalmente porque foi logo após a lua cheia de Vesac, a lua cheia de Escorpião, minha mãe é escorpiana, era o tema sobre as sombras. Hoje eu compreendo que quando a gente está numa briga, a gente está limpando camadas do que não é. Né? E a gente está observando no espelho do outro que ainda é toxina em mim. Então, assim, eu falei muita besteira, ela falou muita besteira também, mas de alguma maneira ali era um lugar que a gente não soube fazer diferente. Então, aceitação por quem podemos ser, aceitação não deu para colocar CNV, né, Carol? Não deu. Viaja o mundo inteiro e bate cabeça nos mesmos lugares. Mas principalmente nesse lugar de novo sobre colocar limite nessa relação, sobre dizer até aqui você vai, até aqui eu vou, e limpar os vestígios do que é essa codependência, do que é essa fusão emocional. E aí isso tem muito a ver que trazer é uma frase que não é minha, eu não sei dar o crédito, mas o limite protege as relações ou o amor da toxicidade que todos nós temos dentro, né? Porque ou você às vezes está no passivo agressivo ou você está no agressivo passivo. E aí você vai mudando, né, de relações, né? E ora você é o agressivo ativo e ora você é o agressivo passivo. E aí quando você começa a perceber que você pode ser essa agressiva passiva, você vai ver que às vezes uma piadinha, um comentáriozinho, que é o meu padrão de explosão com a minha mãe, por exemplo, é tão agressor e é tão tóxico para ela quanto uma fala escorpiânica que ela vem e traz aquele veneno que estava guardado, né? Então, como que a gente começa a observar o outro como esse espelho? E aí, só para finalizar esse tema, que eu acho que a gente acabou não fugindo, porque a gente está falando de lua, de virgem, de feminino, de arquétipo de mãe, né? De observar quais são as minhas vozes internas. E eu tinha até um outro projeto que se chama Vozes, que cuidava da nossa ancestralidade. E eu intuí um exercício que era tipo assim: conta toda a história da sua mãe. Ah, minha mãe fez isso, a minha mãe fez aquilo, a minha mãe fez aquilo, a minha mãe... E aí, em 5 minutos de fala ininterrupta e discutativa pela comunicação não violenta, né? A gente já estava chorando, já estava falando de tudo que a nossa mãe abandonou, rejeitou. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Tá. Sim. E aí depois eu intuí esse exercício então agora repete isso tudo, repete essa fala mesmo, nomeando, não a minha mãe, dizendo a Gleides Cristina de Almeida
Tan, 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 tan. Então, que lugar que é? Eu já posso reconhecer quando é a minha criança interna, né? Dizendo as dores dessa criança, o abandono dessa criança, a rejeição dessa criança, e quando é a voz da minha adulta sábia, que tem a mesma compaixão que tem pela história da Bela, da Gabi, da fulana, que acolhe, que aceita, essa adulta sábia, né? Que também olha com compaixão para essa mulher que também é a minha mãe. E aí a contradição da maternidade é tipo assim, porque aí vem a vida esfregando na tua cara, do tipo, olha tudo que você disse que você jamais seria, tcharam, você atualizada, um pouco mais nova era, mas com os mesmos temas, 10 oitavas acima. Você tá gritando, você tá abrindo mão do seu sexo para servir o seu filho, né? Então assim, que lugar que a gente já pode, fazendo dessa retomada de poder, por isso que eu acho que é o tema, observar quando eu estou na voz da criança, que ainda tem lacunas, que ainda tem feridas, que ainda tem julgamento, e quando eu estou no lugar dessa adulta sábia. E a adulta sábia sabe 50 ferramentas, sabe fazer o ponopono, sabe criar esses limites seguros. A criança não. A criança quer amor a qualquer custo, a criança tem crenças equivocadas sobre ser amada e sobre pertencimento, mas a adulta sábia, ela já tem. Então, que lugar que eu posso reconhecer quando é a minha criança falando e quando é a minha adulta sábia que cria limite, que diz aqui você não entra, para entrar você me liga. Não, se você quiser alguma coisa, você me liga antes. Criando esses limites, né? Arrou! E aí, Carol, só realmente quando a gente tá nessa adulta ou nessa sábia, nessa anciã interior que todas nós temos, que coloca limites, que a gente pode então acessar a autocompaixão, que você falou muito bem, porque somente no lugar da autocompaixão que a gente pode ver a mãe ou quem quer que seja para além dos nossos projeções, idealizações, estereótipos, arquétipos, e enxergar como humano. A gente não consegue dar o que a gente não tem. A gente não tem, eu sempre falo, para acessar a oração de São Francisco, que é muito linda, antes você tem que fazer muita oração do amor próprio, né? Porque só quando você se dá que você pode dar para o próximo de verdade, né? Então, se você tem autocompaixão com você mesma, e autocompaixão envolve intrinsecamente, naturalmente, limites, é que você vai poder, né, balizar e até no lugar de filho, de pequeno, dar limites para o pai. Não no lugar, como você na outra fala falou, eu lutei a minha vida inteira, eu falei, não você como você, vou fazer diferente, que é um lugar da não aceitação e da rebeldia. Então não é no lugar da rebeldia, é no lugar da presença amorosa, né? É o amor compassivo falando. Não é o lugar da CNV, da comunicação não violenta. Eu não estou jogando e acusando no outro. Eu estou na força da minha vulnerabilidade, honrando, cuidando, protegendo, acolhendo o que eu sinto, as minhas necessidades, os meus limites. A partir desse lugar, as minhas relações externas mudam, né? E desse lugar de autoescuta, autovalidação e também uma manifestação, comunicação, expressão para o outro, né? E um soltar. O outro faz o que ele pode, o que ele consegue, o que ele quer, com o que eu dei e comuniquei. Mas eu estou fazendo o meu melhor com o que eu, para mim, né? E a outra parte da sua fala é, caracas, né? Ironia, contradição da maternidade. Então, tipo, porra, falei, né, a vida inteira que eu não ia fazer X com os meus filhos, como minha mãe fez comigo, e tô aqui. Na verdade, né, Carol, a gente nem precisa ser mãe biológica para passar por isso. Basta ter uma relação afetivo-sexual, porque a energia sexual é o maior canal de entrada para as situações dinâmicas mal resolvidas com papai e mamãe, masculino e feminino, né? Então, basta ter uma relação afetivo-sexual, que são duas pessoas com antenas de sistemas ancestrais similares, espelhados, resolvidos e não resolvidos, né, juntando para trabalhar. Esse é o relacionamento maduro, né? Pessoas, indivíduos que
Ah, você é um instrumento, um material de escola aqui para eu tirar um diploma nessa universidade. Se não, entra realmente no jogo de acusação, jogo de poder, duas crianças feridas e imaturas brigando, vendo quem precisa mais, e aí não, a gente vai reproduzir o que a gente conhece até hoje. E aí, recentemente, você escreveu um texto que é muito até similar com o da Marília Lins, que é uma amigona minha de anos, né, da Tribal Shakti, e que vocês duas falaram, né? Cuidado! Olhem esses homens da nova era, que na verdade são homens da velha era disfarçados. Mas assim, todos nós, né? É, claro, assim, honro muito esse texto de vocês duas, mas só para fazer um link com a sua fala. Caracas, eu tô me vendo aqui reproduzindo no meu relacionamento afetivo sexual, no meu relacionamento com o meu trabalho, no meu relacionamento com os meus parceiros, né, no relacionamento com o taxista, com o cara do mercado, com os meus filhos, com os meus projetos, comigo mesma, né? Eu tô me vendo reproduzindo aquilo que eu disse que eu nunca ia fazer, ou que eu, não, que eu faria diferente. E agora, né? O que eu faço frente a isso? Então, vou dar um exemplozinho básico aqui, né? A minha mãe, ela fumava 2 maços de cigarro por dia. E eu, assim, nunca vou fumar. Eu nunca vou fumar. Fumar eca, cigarro, não, né? Não, nunca vou fumar. E, de fato, cigarro eu nunca fumei. Mas, meu, sei lá, eu tinha 20 e tantos anos, eu fui experimentar o meu primeiro beck de maconha. Tipo, tinha 23, 24 Nunca mais anos. voltou, né, filha? Não, pior que não, Carol. Pior que não, cara. Mas, assim, quando foi muito interessante, porque quando eu experimentei algo que eu repudiava e falava nunca, o nunca, quando eu experimentei, eu consegui, pela experiência, me colocar no lugar da minha mãe. Eu consegui sentir, né, não para além do efeito, mas assim, eu consegui sentir o que a minha mãe sentia, o que que ela estava, o que que nela buscava isso fora, entende? E eu acho que esse lugar, então, traz para todos nós de novo aquele tema da humanidade, né? Da humanidade. Tipo, eu tô aqui nesse apartamento novo faz uma semana. E eu tava conversando com a minha amiga hoje também, a Char da Casa Prazerela, que é uma querida amiga também. E ela também fez a mudança dela esses dias para Garopaba, né? E a gente estava muito nesse lugar, assim, ressignificando o nosso feminino, inclusive frente à mudança. A Ariana Schlosser também falou isso, que ela acabou de se mudar, do Eu Sou Ariana, da gente trazer esse feminino mais gentil, né? Então, assim, se eu for olhar o meu apartamento agora, ele não tá perfeito, ele não tá 100% limpo, ele não tá 100% organizado, tem um monte de mala ainda para arrumar. Mas por que que eu me vi várias vezes nessa semana, esses dias, com a voz, né? Me impedindo de descansar, porque eu tinha que deixar tudo pronto, tudo limpo, porque eu tinha que fazer, entendeu? As coisas não podiam estar fora do lugar, as coisas tinham que estar organizadas. Então eu me lembrei de muitas vozes na minha infância e de comportamentos que a minha mãe, como filha da minha avó, reproduzia, e a minha avó, como filha da minha bisavó, reproduzia desse feminino que não pode descansar, que se descansar, se repousar, se relaxar, é imbuído de culpa. Esse feminino que não para de produzir, de fazer, de cuidar, de nutrir, de prover, de dar, né? Que está sendo um grande desafio para todos nós nessa quarentena, né? De simplesmente hashtag fica em casa. Sim. E duas coisas que me abrem nessa fala, porque achando que a gente vai ficar no loop e vai ficar falando até amanhã de manhã, mas é porque esse assunto é muito precioso. O primeiro sou do 4h20 total também, para mim é uma medicina que eu honro muito e agradeço, mas é que lugar que porque assim, tudo que a gente falou um pouco disso no início, né? De fumar, de comer, né? De roer unha, de tudo que tem esse lugar, né? Da compulsão, da oralidade, disso tudo. Mas que lugar que eu me sinto muito conectada com a minha mãe quando eu faço, né? Então, tipo assim,
quando a gente fala dessa boca, desse fumar, desse comer, desse falar, a gente está falando da amamentação ou da não amamentação. E aí a gente está falando da amamentação e da não amamentação da nossa mãe. E aí a gente está falando da amamentação e da não amamentação da nossa avó. Então, que lugar é esse que a gente volta para o nosso chupar dedo, que a gente volta para suprir ou para nutrir a nossa criança, nosso buraco, nosso vazio, ainda com essas formas externas, né? Então, isso foi bem forte. E essa amamentação, né, Carol? Amamentação e nutrição não só física, né? É isso. É o que está por trás desse precisar amamentar e nutrir. O que está por trás? E que muitas vezes o nosso ego não quer admitir. Tipo, às vezes, né, você, por exemplo, você brigou com a sua mãe, tá ainda no lance da briga, não fez as pazes, talvez, né? Estão aí reequanimizando a história dos limites, mas talvez quando você vai lá e come uma unha ou uma tortinha de limão com leite condensado, você estava numa dieta, né? Talvez seja um lugar que o seu ego, assim, estou usando como exemplo, tá? O seu ego, o mecanismo de defesa, o orgulho tá falando, você não vai baixar a cabeça e falar que você errou. Não. Ela que vai ter que vir aqui, ela que vai ter que vir aqui bater na porta. Então, o não admitir quanta saudade você tá dessa mãe, por exemplo. O quanto ela faz falta na sua vida, o quanto você tá nesse lugar de pequena, de se prostrar, né? E de, nossa, assim, não é do jeito que eu quero, mas eu aceito receber o que você tem para me dar, né? E outro lugar de fazendo esse gancho do que você falou foi essa coisa de dar o limite, de dizer o não, de contenção, é inclusive para as demandas da casa, que não param e não cessam nunca, né? É um lugar que seja para esperar para se conhecer, para relaxar, para colocar a perna para cima. Quando parar a demanda da casa, do outro, isso nunca vai acontecer. Porque o instrumento desse feminino distorcido também fica lavando, servindo, fazendo, para não olhar para mim, sabe assim? Para eu não validar as minhas necessidades, para eu não validar o que eu tô sentindo, né? Então, tipo assim, eu comecei a fazer uma faxina aqui em casa na lua de Escorpião, na lua que teve a confusão com a minha mãe, não sei o quê, e até hoje eu não entendi, eu não terminei essa faxina. Eu tô entendendo que é por esse lugar de respeitar esse ritmo interno. É claro que tá um caos. E é um caos que expressa fora, expressa dentro, né? E é um caos que, fazendo esse tema... Desconfortável, né, Carol? Sim, desconfortável. Do meu ascendente, que é virgem, de organização, de perfeição, nesse lugar de ordem interna, incomoda. Mas é um lugar também de reconhecer o ritmo interno, de que eu não vou conseguir organizar fora se eu ainda não organizei dentro. Então, olha como, como a gente se cobra essa produtividade autoritária e de fora, quando se na verdade a gente observasse os nossos ritmos internos, talvez sim essa mudança que é externa, mas é interna, seja tão profunda do que eu estou falando, de mudar móveis, de mudar relações, de criar limite, que essa faxina durou realmente um mês. E agora eu me sinto mais empoderada, meu sangue desceu, para finalizar essa faxina, né? Então, que lugar de não sair desse lugar de eu sou uma falha como mulher, eu sou uma merda, meus textos estão lindos, mas a minha casa tá um caos e nananana, e vou para um lugar de, cara, essa dança, essa faxina tá durando um mês e tudo bem, né? Porque também quando vier, vai vir a foice total, sabe assim? Nossa, Carol, sabe o que a sua fala me trouxe? Algo muito conectado com a lua em Virgem, que nem são os alimentos, né? Então a gente tem os alimentos orgânicos e os alimentos industriais. Então, por exemplo, agora, acho que agora não tá numa época de morango, não sei, ou sei lá, de beterraba. Se você for no mercado industrial, você vai encontrar morango e beterraba, porque eles não estão respeitando o ciclo, né, dos processos naturais, o ritmo orgânico, cíclico da vida, né? Então você consegue anestesiar, amortecer, suprir a sua carência, o seu vazio
E você não cresce, não amadurece, não vai para um amor maduro de saber lidar com o não. Não, agora não tem morango. E aí? Não, aí entra na criança mimada, né? Mimada, controladora, dominadora, que não sabe passar pelas situações de adversidade com resiliência, com paciência, com humildade. E a outra fala nesse sentido. Peraí que eu fiz analogia com o alimento. Ah, sim. E aí, da mesma forma que tem esse respeitar, né? A gente está falando de limites, o respeito ao ciclo de produção dos alimentos físicos para a gente ingerir da vida, assim são os nossos processos emocionais. Tem como adiantar o sangue, a menstruação? Não, eu quero menstruar na lua nova, mas a minha menstruação tá vindo na lua cheia. Não, mas mês que vem eu vou fazer ela vir 15 dias antes porque eu quero, né? E assim, a gente vê, na verdade, a nossa sociedade é baseada nesse sentido. A nossa sociedade é construída e criada para a gente ter tudo à nossa disposição na hora que a gente quer. E o coronavírus, a quarentena está falando, não é assim. E aí também os processos de perdão, de cura, né? Adianta quando você, treta fudidamente com alguém que te traiu sua confiança. Adianta no dia seguinte você pagar de espiritualizada, namastê e falar: sinto muito, eu te perdoo, eu te amo, sou grata, tá tudo bem, namastê. Não adianta, porque tem um tempo, precisa passar pelo sentir, pela expressão, pela raiva, pelo ódio, pela fúria. Como você disse, né? Então, você vai cozinhar, você pode cozinhar com raiva. E a raiva é uma energia movedora, né? Então, assim, a tristeza, a grande questão é, a gente volta para aquele ponto, onde estamos anestesiando, amortecendo o nosso sentir, e por conta da distração, né? Nessa sua última fala também me veio muito isso, né? De quanto a gente se distrai. Então, a distração do fazer compulsivo, do produzir, que nos coloca em máscaras preservadoras, estrategicamente de defesa do ego, estão impedindo a gente de acessarmos a vulnerabilidade real do nosso sentir e, a partir daí, ter uma comunicação mais translúcida e clara com a gente mesmo para poder ter relações mais honestas. Porque a intimidade não vem do estar nu fisicamente. A intimidade vem de você poder ser quem você é nas relações. Uma pessoa que está numa relação usando uma máscara, né, fingindo ou não tendo coragem de expressar, por exemplo, que ela tem raiva, que ela tem tristeza, que ela é depressiva, o que quer que seja que ela está com julgamento, tipo, putz, eu tenho uma mãe narcisista. Então, como que eu vou apresentar minha mãe narcisista pro cara que eu quero, que eu tô afim, que eu vou casar? Não posso. Não, tem que ter uma mãe perfeita. Consequentemente, eu também não me aceito. Então, eu também vou projetar isso na relação e não aceitar o meu companheiro como ele é. Porque não tá tendo uma conexão empática, real. Porque para chegar na empatia, precisa descalcificar, descristalizar, desenrijecer essa estrutura que está protegendo, né? Sim, total. Muito forte, muito profundo. E o que eu sinto também de trazer, né, uma fechada nisso tudo é que lugar que eu já posso trazer e ancorar e chamar a presença, e aí foi o que eu vim fazer, né, nessa live, né, que veio essa inspiração, essa clareza hoje pela manhã. O que eu quero crescer como mulher, o que eu quero crescer, e aí, independente se você é homem ou mulher, mas com esse aspecto do feminino, né? O que a gente está trazendo para crescimento dentro, que significa chamar essa curadora interna, essa sábia interna, essa que lida com as ervas, essa que cuida do plantio, essa que sabe reconhecer esses ciclos, né? Porque a gente observando o capitalismo e a sociedade, eles nos exigem que nós sejamos lineares e que nós sejamos produtivas. Seja, tipo, o nosso ventre a serviço de colocar
filho no mundo, filho no mundo, filho no mundo para virar consumidor, para virar produtor consumidor, seja dentro, né, de uma matrix fechada, né, de estar ali nos consumos, de estar ali estando nesse lugar de consumo. Então, que revolucionário é chamar essa intuitiva, e aí também tem um lugar, né, de poder organizar o que é o privilégio, e também quem está podendo viver essa quarentena, vivendo suas demandas existenciais e emocionais dentro de uma casa segura, né? A gente está falando de desigualdade, a gente está falando de gênero, a gente está falando de cor de pele também, falando de tudo isso. Mas que lugar que eu posso trazer esse aspecto desse novo que eu vou construir para o mundo, já que está tudo indo abaixo, né? Já que a sociedade está se reinventando, já que a gente está nessa live falando de transição planetária, né? Que lugar que eu quero criar, que eu sou receptora do novo, que eu sou co-criadora do novo e que eu quero trazer esse lugar interno aonde os meus limites e a minha escuta seja mais respeitada e que tenha esse empoderamento de sair desse lugar de ser a produtora compulsiva de live, de conteúdo, a produtora compulsiva de filhos, né? De uma reprodução, né? Do que esperam de ser mulher, né? De comida, tipo os animais, né, Carol? Então, assim, não tem um respeito à produção de leite da vaca. Para atender à demanda de consumo do ser humano que não respeita o ciclo da natureza, colocam as vacas machucam elas, né, as tetas delas, para atender uma demanda linear, não uma demanda cíclica, né? Não uma demanda em harmonia com os elementos da natureza. Sim, e assim, quando eu comecei essa comunicação desse ano, né? Afinal, a gente está no ano do Sol, né? Que a gente fez uau, eu sabia que ia ter algo grande astrologicamente, a gente estava preparado para isso, mas eu realmente sinto que todo mundo foi de alguma maneira pega de surpresa, pelo menos o ego nesse sentido, mas que lugar que esse sol chega olhando, né, através da luz para a escuridão, olhando que ainda está sujo, olhando que ainda está empoeirado, mas que lugar essa lua crescente em Virgem que a gente pode intuir, manifestar, trazer para essa parte que sabe limpar. Então, eu limpando o vaso, tava tipo, ai que merda, literalmente, né? Limpar isso, mas olha, não, olha a parte que sabe limpar, olha a parte que tem os produtos em casa, olha a parte que, uau, como ficou foda, como eu dou conta de fazer isso, né? Olhar para essa parte. E também nessa lua crescente, o que a gente quer crescer, né? A lua crescente, ela está muito relacionada à terra, está muito relacionada ao crescimento. O que a gente quer crescer, nós mulheres, como novos receptáculos desse novo formato do feminino do que é ser mulher. De ancorar novos formatos da nossa própria medicina, ancorar novos formatos das próprias relações. Então, é um lugar que eu percebo nesse momento que é como se a gente estivesse num limbo, no sentido de o que a gente não quer já está muito óbvio, a gente está falando disso há 2 horas, o que a gente não quer como mulher, o que a gente quer como relação, o que a gente não quer como reprodução de ancestralidade. Mas então, o que a gente quer? E talvez o que a gente quer seja mais desafiador de acessar do que a gente quer. Porque essa é a Porque é desconhecido, né? Porque é o desconhecido, porque é o novo e é o lugar onde a nossa... E dá medo, né? Dá medo, dá medo. Eu prefiro ficar apegada naquilo que eu já conheço, que tá na merda, tá ruim, tô dependente, tô na vítima, tô na culpa, né? Todos esses femininos distorcidos que a gente já falou, mas é algo que a gente já conhece do que se abrir para esse novo. Então, que lugar é esse chamado que no fundo a nossa alma fez, de todas as mulheres que estão aqui, como somos agora receptáculos, úteros abertos, ventre aberto, se você é homem, se você é mulher, mas você tem esse espaço de cálice sagrado, de cálice aberto, para receber as novas formações, as novas atualizações, as novas definições, as novas relações, né? Total, Ká, total. Me vem aqui também para te acompanhar no fechamento do raciocínio, 2 situações. A primeira é que quando a gente se falou e eu te propus, né, resgate do poder pessoal através do próprio corpo, sendo que, meu,
Olha, assim, olha, né, é muito diferente uma reapropriação de poder pessoal e do próprio corpo para certas configurações e padrões, né? A gente somos brancas, dentro de uma classe social, uma classe econômica, uma classe educacional, classificações, né? E a gente sabe, a gente está nesse lugar de transição planetária, de sair de uma desigualdade para uma igualdade. E aí, no fim, eu trouxe para você, eu falei, Carol, super entendo, acolho, é necessário acolher, mas a mensagem maior é que absolutamente acolhendo as dificuldades, desafios e adversidades que são, sim, diferentes para cada nicho, né, para cada ocupação, né, de indivíduo e de coletivo, mas a mensagem maior que eu sinto que a lua crescente de Virgem quer passar numa alunação em ciclo solar geminiano é que absolutamente todo mundo tem o poder de se apropriar da voz, do corpo, do prazer, independente de onde você esteja, do seu nome, a sua religião. Claro, a depender das suas escolhas conscientes ou inconscientes, impostas ou do seu livre-arbítrio, você vai atingir algumas camadas e níveis maiores, menores, né? E a segunda fala, fechando e linkando com isso, é o que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento, em Minneapolis ou Minnesota. Eu não sei porque eu não gosto de ver muita notícia, especialmente na quarentena, né? E essa revolta, né? Essa revolta pela voz, as pessoas estão usando a voz para falar: chega, basta de violência, basta de nos tratarem desigualmente, de nos invisibilizarem, de nos silenciarem, de nos castrarem. E claro que sim, né? O povo preto tem sim um lugar de defasagem, de humanidade dentro da história da humanidade. Então, sim, eles têm uma necessidade maior de fala, mas absolutamente o que eles estão fazendo ali como símbolo vale para todos. Vale para todos, né? Cada um de nós, a gente carrega uma ou feridas similares. Então, absolutamente todos nós temos uma garganta, temos um quinto chakra, temos um segundo chakra que está aí, esperando pelo grande momento, né, de ser usado. E a grande questão é com qual consciência vai ser usado? Com qual consciência, né? Para reproduzir, trocando 6 por meia dúzia, um cenário de violência ou para um lugar novo, um lugar, né, que vai envolver cocriações, uniões, colaboração, união, solidariedade, cooperação, que eu acredito que é para onde a gente está se encaminhando na era de Aquário. Tipo, a gente aqui, a gente está dialogando, a gente está trocando, né? E chegou o momento da gente parar de anestesiar os problemas da humanidade, né? Ah, isso é drama, ou o sofrimento dos animais, mas está longe de mim. E eu continuo aqui comendo meu churrasco, a minha carninha, na minha quarentena, tá tudo bem. Então, esse tá tudo bem serve pra gente quando alguém nos liga e fala: e aí, tudo bem? Tudo bem. E você, tudo bem? Tudo bem. E ninguém tá falando a verdade. Ninguém tá sendo honesto. Então, isso para todos os seres. E os pretos, né, ali dos Estados Unidos nesse momento, eles estão falando: não tá tudo bem. It's not okay. Né? Nunca esteve. Mas agora a gente vai falar de novo. E quantas vezes forem necessárias. Eu até, para finalizar mesmo, Carol, não sei se você viu, eu acho que tá no Quebrando o Tabu ou no Mídia Ninja ontem, um vídeo, eu chorei a hora que eu vi, eu fiquei muito arrepiada de uma americana na frente de um policial enorme, muito maior do que ela,
A fala dela é comovente. O que ela fala para o policial em nome dela e dos ancestrais e do povo e do coletivo dela, Carol. Quem tá assistindo aí, não sei se vocês viram também, assistam, porque, tipo, é 2 minutos, só que é uma fala de peso, uma fala que comove, é uma fala que acessa o teu coração. E o quanto, né, tanto para questões sociais, coletivas, econômicas, educacionais, financeiras e familiares, a gente está se abstendo de falar o que a gente sente. E falar que a gente sente, você sabe, né, na comunicação não violenta, quando a gente fala, a gente promove, a gente dá a oportunidade de vínculo. A gente dá a oportunidade de estabelecer uma conexão, uma relação. Se nenhuma das partes fala, não tem relação. Mas se uma das partes transcende o orgulho, o que quer que seja o julgamento que tá. Olha lá, alguém assistiu aí, chorou muito também. Nossa, eu achei que era minha aluna, mas agora eu não sei. Paula Fernanda, é você, minha aluna? Do Rio de Janeiro? E aí, o quanto que a gente precisa soltar, né? Essas máscaras, amarras e mágoas, ressentimentos, amarguras, rancores e falar, cara, eu me sinto, né, Carol? É seguro sentir, é seguro sentir, é seguro sentir. E quando a gente se apropria disso e fala, já a gente tirou o poder do outro de fazer o que ele quer com o que a gente sente. A gente se apropriou do nosso sentir. Né? A fala sai de um outro lugar. Oi, Paula! É a Paula do Rio, aí, sua conterrânea. Diga aí, Carol. Não, e esse lugar que também tem a ver com virgem, né? Que é o despertar do serviço, né? Estar a serviço. Então, perceber que quando eu falo, quando eu venho aqui fazer essa live, quando eu coloco o meu servir no mundo, não é só para mim, não é só para o meu ego, não é só para os meus likes, não é só para o meu... É um colocar a serviço do mundo mesmo, é uma voz de poder estar aqui falando com as vozes da minha avó, da minha mãe, né, assim, e nesse lugar de honra, né, que eu tá podendo aqui falar, ela fez a janta das crianças, né, então a gente volta para aquele lugar de rede, de comunhão, né, de gratidão, do tipo, cara, elas são submissas, elas não se masturbam, elas são independentes, são dependentes financeiramente, mas para eu estar aqui livre, falando e nananã, ela fez o jantar das crianças. Então, que lugar é esse, né? Assim, que a gente reconhece que está a serviço e que lugar a gente reconhece que tem uma rede cuidando para que a gente vá, né? Que tem uma rede sustentando para que a gente vá à frente, para que a gente se coloque nesse sentido, né? É muito bonito observar essa rede, né? Que tem a ver com virgem, que tem a ver com feminino, que tem a ver com hoje a Julie vi ela falando, com a tecelã, ela me atendeu hoje no meu mapa astrológico, nos meus trânsitos, com tecer, né? A própria história, tecer a vida, tecer a caminhada, né? Assim, então queria finalizar essa minha fala nesse sentido de honrar, né, esses lugares que horas são da codependência, mas horas são da interdependência. Eu posso estar aqui 2 horas falando numa live porque a minha avó fez a comida das crianças, né? Perfeito, Carol. E assim, por exemplo, independente, eu não tenho filhos e minha mãe não tá aqui e não tá cuidando fisicamente. Eu não sei se em alguma outra dimensão das minhas necessidades. Eu, particularmente, estou no processo de aprender a me automaternar, né? Eu estou muito forte nesse processo. Mas, independente dela estar aqui ou não, da gente se falar ou não, dela estar me ajudando da forma que ela pode ou não, acessar essa gratidão, porque fisicamente ou não, é a fonte da vida. Né? Então, no meu caso, por exemplo, em todo atendimento espiritual que eu vou, todo lugar, desde que eu me conheço por gente, todos os mentores dizem, cara, a sua mãe, ela só te colocou no mundo, só isso, e agradece, porque ela foi só um canal. Isso já é muito, né? E aí vai acabar, Carol, faltam 15 segundos, então... Salva
Gratidão, para eu poder gratidão. postar, gratidão. E queria pedir para todo mundo que assistiu as lives, tem um triângulo aqui embaixo, mandem para outras pessoas e, por favor, dê esse print